É isso, então agora... Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite. Desculpem, eu abri e fechei a minha câmera, porque eu vi que o armário da minha filha aqui atrás estava aberto, e aí eu me lembrei, não sei se vocês seguem a Ilana Kaplan, alguém conhece ela? Atriz aqui gaúcha. E ela tem um Instagram muito engraçado, ela tem uma personagem que se chama Keila, e a personagem agora é decoradora de lives, então ela dá dicas do que as pessoas devem botar atrás no seu pano de fundo da sua live, conforme a temática. Daí eu imaginei que a Keila não ia achar que roupas num armário seria uma boa decoração para uma gravação de aula. Então, boa noite a todos. Se vocês quiserem dar risada, vale a pena seguir Ilana Kaplan. Ela é muito boa. Hilária. I think we should Alguém está com o microfone aberto em inglês? Então, a gente vai hoje ter a nossa aula de memória, tá? Eu não estava com minha memória de trabalho muito boa, eu achei que hoje era emoção, mas hoje é memória, a gente começa o nosso bloco de memória. E eu não sei se vocês viram que eu organizei ali no Moodle um pouquinho da nossa semana, um pouco diferente em função do feriado que a gente vai ter na semana que vem, e de como eu acho que vocês vão melhor aproveitar o nosso conteúdo. Então, memória é um conteúdo muito interessante, como toda a disciplina, mas ele é muito interessante. Geralmente vocês ficam bem engajados, assim, os alunos gostam bastante, a gente relaciona muito com o nosso dia a dia. E a gente tem o feriado na quarta. Então, eu achei que seria melhor a gente fazer nessa semana as 2 aulas Zoom, tanto hoje quanto amanhã. Eu sei que talvez alguns de vocês não estivessem organizados para estar, né, síncrono amanhã, então vai estar gravada, não tem problema nenhum. Mas eu não queria fazer uma Zoom e 2 não Zoom com vocês, né? Então, eu achei que fica melhor assim, que daí hoje eu também não preciso correr tanto, né? Posso falar de uma forma mais tranquila a nossa aula, e aí amanhã a gente faz ao vivo de novo, e aí na outra quinta, sim, já vai ter dado tempo de eu dar o conteúdo principal, e aí eu deixo o material gravado para vocês, que aí até pós-feriado, não sei se alguém vai para o interior, vai para casa dos pais, às vezes, né? Então, vocês daí na quinta-feira que vem não precisam entrar Zoom, tá? E a outra coisa, eu olhei os trabalhos de vocês, né? Todo mundo entregou e eu estou corrigindo, tá? Eu estou corrigindo aos poucos. Então, eu não sei se a ordem que aparece para mim é a ordem que vocês entregaram, mas eu acho que é. Mas de qualquer forma, eu estou corrigindo na ordem que eles aparecem para mim. Então, não fiquem nervosos se algum colega já recebeu o feedback e vocês ainda não receberam. Todo mundo vai receber até sexta, tá? Tiveram 18 entregas diferentes, então eu já corrigi 10 e aí faltam 8. Então amanhã eu vou corrigir mais um pouco e provavelmente eu termino na sexta daí. Então até sexta todo mundo vai receber feedback. Daí como é que eu faço geralmente, que eu acho a melhor estratégia, assim? Conforme eu vou corrigindo, eu vou vendo quais são as questões. Tem algumas que foi super fácil, que um ou outro grupo só fez algum comentário, e aí quando eu dou o feedback eu já faço isso. As questões que eu vejo, assim, que mais de um grupo
ficou com alguma dúvida ou fez alguma confusão similar, aí vocês vão ver que vai estar lá no Moodle de vocês uma gravação comentada sobre a prova, né? E aí eu explico um pouquinho de cada uma das questões e aí eu faço uma marcação assim, ó, aqui, né? Vários de vocês confundiram tal conceito, né? Não tem nada grave, todo mundo eu estou dando feedback, vocês foram bastante bem. Né? Só se acostumem a escrever, né? Que a psicologia vocês vão ter que escrever bastante. Alguns grupos foram mais sintéticos nas respostas. Não tem problema, para mim é prova, mas vão ter provas que vocês vão ver que os profs querem que vocês escrevam bastantinho, assim, que vocês realmente discorram sobre a ideia, expliquem, né? Os exemplos que vocês escolheram. Então, isso vocês vão se acostumando que a gente escreve bastante na psico, tá? Mas vocês foram bem, todo mundo está indo bastante bem. E eu gostei, assim, do aproveitamento que vocês tiveram, certo? Eu vou começar a projetar, porque é bastante coisa, e geralmente é um conteúdo que vocês também gostam de perguntar e interagir, então se sintam também bem à vontade, porque não tem ninguém que não use, né, esse nosso processo psicológico básico aqui, que a gente vai começar a ver. Então, lembram que lá no começo da nossa disciplina eu tinha explicado para vocês um pouquinho do caminho do processos psicológicos básicos no currículo, que antes elas eram 2 disciplinas, Psicologia Geral e Experimental 1 e 2, né? E Psicologia Geral e Experimental 2, ela era só memória, né? E daí essa Geral e Experimental 2, ela englobava os processos típicos de memória e também os problemas de memória. Né? Agora, a memória ela ficou separada no currículo de vocês em 2 disciplinas, processos psicológicos básicos e neuropsicologia. Então, em processos psicológicos básicos, a gente vai ver a explicação de como a memória funciona de forma típica. E aí, lá em neuropsicologia, vocês vão ver problemas e reabilitação da memória, né? Que aí vocês vão ver provavelmente com a Rochelle. Então, ela ficou separada assim. Então, a gente vai começar hoje vendo os modelos que explicam como a nossa memória funciona. Como todos os processos psicológicos básicos, não é só um modelo, né? A gente, às vezes, tem a ilusão, né? Nossa, agora eu vou saber, assim, como é, né? Só que não é só um, né? Nenhum autor conseguiu ser perfeito em nada na psicologia e dar conta de explicar todo o fenômeno. Então, a gente vai ver hoje como que a memória funciona de forma típica, os modelos que explicam. Amanhã a gente vai ver memória de trabalho, que é a nossa memória de curto prazo, que ela é muito importante, como a gente viu lá em funções executivas, né? E aí a aula que eu vou deixar para vocês na quinta-feira que vem, que eu vou deixar gravada, ela vai ser sobre os processos de esquecimento e falsas memórias. E aí na nossa outra quarta-feira, a gente vai ter um tempo no início da nossa aula para a gente tirar dúvidas e para a gente retomar, porque vão ser 2 semanas de memória, mas tem o feriado no meio, então, para a gente fazer um fechamento e aí ver dúvidas e perguntas, que falsas memórias é algo que a gente adora, né? Eu sou particularmente super fã, assim, dos estudos de falsas memórias, porque tem muito a ver com os trabalhos que eu faço, que envolvem um pouco da jurídica, né? Mas envolve testemunho de crianças em situações de abuso e violência. Então, tem tudo a ver com a questão das falsas memórias. Tinha uma professora na PUC, ela se aposentou em 2019, que é a Lilian Stein, que ela é a maior pesquisadora de falsas memórias no Brasil e no mundo ela é muito reconhecida. Ela se aposentou e hoje em dia ela faz um trabalho que é vinculado à Interpol, né, onde ela ajuda nos treinamentos dos policiais. Ela é uma super referência, assim, então vocês vão ter bastante material ali na PUC, bastante coisa produzida aqui que é referência internacional na parte de memória. A gente tinha, né, ali na PUC, o professor Esquerdo, que é o fenômeno da memória, né? Então, é uma tradição aqui na nossa psicologia e no nosso curso também, esses estudos de memória. Então, o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver 2 modelos, né? Então, o que acontece? A gente pode dividir e explicar a nossa memória de diferentes formas.
Então, uma forma da gente explicar nossa memória, e é quase intuitiva essa forma de explicar, é quanto ao tempo que alguma coisa fica na nossa memória. Então, eu posso explicar minha memória dizendo que tem coisas que ficam muito pouco tempo na memória e coisas que ficam para sempre, ou será que esse para sempre é para sempre mesmo, né? Mas que ficam indefinidamente, sem um tempo limitado. Isso é um jeito de explicar como é que a nossa memória funciona. Acontece que eu também posso explicar a minha memória conforme o conteúdo, ou seja, a minha memória, ela armazena coisas que são procedimentos, lembram que a gente viu lá quando a gente viu atenção, representação mental, e ela também armazena conteúdos que são declarativos, né, que são coisas. Dentro dessas coisas, ela armazena episódios, né, que são fatos ou eventos. Ela armazena conceitos ou ideias, que são ideias conceituais. E ela armazena coisas que são episódios e conceitos. Tá? Então, existem essas duas grandes divisões para explicar como que a memória funciona. A gente vai ver primeiro o que é o modelo tradicional, já dá para ver que ele veio antes, né? Então, quando os pesquisadores começaram a tentar explicar como que a nossa memória funciona, eles começaram dando essas explicações sobre o tempo que alguma coisa fica armazenada na nossa mente. E depois a gente vai ver os sistemas múltiplos. Gravem isso aqui, esse primeiro slide, assim, ele é importante para a formação conceitual de vocês sobre memória, para que vocês não confundam, né? E não pensem que existe um jeito único de explicar a memória, não. Nessa forma, como a gente vai ver, tem dois jeitos, o tradicional e o de sistemas múltiplos, tá? Então, quando eles começaram a pensar a memória, como é que eles pensaram? Eles pensaram que a nossa memória funciona conforme o tempo de duração que alguma coisa fica armazenado nela. E aí, eles viram que existem 3 tempos de duração em que as coisas ficam armazenadas. São como se fossem 3 caixas diferentes de memória. Só que uma caixa, ela acende e apaga muito rapidamente. Outra caixa, ela acende, fica um tempinho, mas depois apaga. E outra caixa, ela fica acesa durante muito tempo. Esse tempo que elas ficam acesas e apagadas também tem a ver com a quantidade de coisas que cabem em cada caixa. Então, a caixa das coisas que acendem e apagam rapidinho, ela cabe bem pouca coisa. As que as coisas ficam um pouquinho mais de tempo, cabe um pouquinho mais, e aquelas ficam acesas para sempre, elas podem ser infinitas, a gente nem sabe quantas coisas cabem nelas. Esses 3 tipos de armazenamento são chamados memória sensorial, memória de curto prazo e memória de longo prazo. Por que embaixo desse curto prazo aqui está escrito médio prazo? Porque, na verdade, essa curto prazo, ela não é tão curto assim. A diferença entre uma caixa e outra aqui, se vocês pensarem, ela é imensa. A sensorial, a gente vai ver agora, são poucos segundos. A de curto prazo, dependendo da quantidade de coisa que tiver dentro dela, a gente pode manter ela, a gente é capaz de manter até por horas alguma coisa na nossa memória de curto prazo. A de longo prazo, a gente não sabe o tempo, né? A gente provavelmente mantém parte dos conteúdos pela nossa vida toda, se eles forem, daí a gente vai ver depois, acessados e reacessados várias vezes, tá? Então, a gente vai ver agora cada um desses sistemas. Então, o que acontece? Como é que essa nossa memória chega a virar uma memória? Né? Como é que um estímulo que a gente recebeu, ele chega a fazer parte da nossa memória? Então, chega o estímulo ambiental. O que é o estímulo ambiental? Eu ouvi alguma coisa, eu vi alguma coisa, eu li alguma coisa, eu toquei em alguma coisa, né? Qualquer estímulo que chegue para mim através do meio ambiente. Ele pode ser interno também, tá? Eu sonhei alguma coisa, por exemplo. Isso é automaticamente percebido por nós, lembram lá, né? Sensação e percepção. Na hora em que o estímulo ele é percebido por nós, ele está fazendo parte da nossa memória sensorial. Né? A nossa memória sensorial é aquilo que é recebido pelos órgãos dos sentidos e percebido por mim.
tá? Tem várias coisas que eu vejo, mas não vejo, que eu escuto, mas não escuto, né? Lembram lá daqueles modelos que a gente viu de atenção. Então, para que algo seja memória sensorial, ele deve ser percebido por mim de alguma forma. Tá? Se a gente pensar na teoria de seleção tardia, é possível que alguns estímulos eles não sejam imediatamente percebidos, mas eles consigam ser captados, né, em um momento um pouquinho posterior, quando a gente tem aquele recall, né? Ah, é mesmo, a minha mãe falou tal coisa, né? Ah, é mesmo, tinha um passarinho cantando. Então, é possível. Então, essa memória sensorial, ela é sensível, digamos assim, àqueles modelos de atenção que a gente viu. Então, tudo que a gente percebeu imediatamente no momento, ou eventualmente um pouquinho depois, fez parte ou faz parte da nossa memória sensorial. Ela é muitíssimo breve é segundos, tá? Em geral, às vezes 2 segundos é o tempo que alguma coisa fica na nossa memória sensorial. Claro que se algo está sendo exposto ali continuamente, isso vai ficar pelo tempo que está sendo exposto. Então, se eu estou escutando alguma coisa, durante o tempo em que aquilo estiver sendo escutado, a minha memória sensorial está captando aquela mensagem, né? E ela tem uma capacidade muito limitada de informação. Então, a nossa memória sensorial, ela caminha junto com os nossos modelos da atenção. Se eu penso que o meu filtro da atenção ele é um funil, a mesma coisa acontece com a minha memória sensorial, né? Atenção e memória caminham juntas. O que eu deixar passar pelo meu filtro vai ser aqui parte da minha memória sensorial. O que ficar, né, barrado lá na minha trincheira da atenção, não vai chegar até aqui. E é um funil bastante estreito mesmo. Posso perceber mais de uma coisa na minha memória sensorial? Sim, né? A gente pode, por exemplo, estar tocando e ouvindo alguma coisa ao mesmo tempo. Então, segue as mesmas normas, digamos assim, que a gente viu lá em atenção. É possível processar mais de um estímulo na nossa memória sensorial. No entanto, existe um funil e uma hierarquia. Algo vai passar com mais clareza, digamos assim, enquanto que outras coisas vão ficar como se fosse um pouco mais na nuvem. Tá? Então, o caminho é esse aqui. O estímulo chegou, foi percebido por nós, ficou nesse sistema que se chama memória sensorial. Na memória sensorial, qual vai ser o caminho depois disso? Tá? Então, a minha memória sensorial, ela vai processar as coisas no formato em que elas foram recebidas. Então, se eu recebi um estímulo visual, eu vou ter uma memória chamada icônica, né? Que é a nossa imagem lá, representação imagística, que a gente viu lá no início, né? Então, eu tenho uma imagem, por exemplo, que representa um objeto, tá? Quanto de informação a gente consegue armazenar com um breve olhar para um estímulo, né? Então, quanto que a gente consegue, só botei meu olho lá, é isso que vai ficar lá na minha memória. Então, eu vou passar aqui, eu vou passar bem brevemente, tá? 1, 2, 3 e foi. Quantas letras vocês conseguem lembrar? MNX. Escrito em cima. MNXL. Isso, MNX só. MNXL, boa. Agora, o Spelling fez esse mesmo experimento, e vejam que interessante, lá em 1950, as pessoas já lembravam mais ou menos a mesma coisa que vocês, em torno de 4 símbolos. E o que ele achou interessante? Mesmo que ele aumentasse aqui a quantidade de letras que ele botava, e ele fez não só com letras, mas também com imagens e com outros elementos, era 4 mais ou menos que as pessoas lembravam. Tá? As pessoas, no entanto, elas tinham algo que é a sensação que vocês tiveram agora, na ponta da língua, né? É tipo, ai meu Deus, qual era aquele mesmo? Tá na ponta da língua, né? E eles indicavam ter visto os estímulos, mas esquecer os estímulos enquanto eles estavam falando o que eles tinham visto, tá? E aí, eles modificaram a tarefa para ver o quanto os participantes viam e qual a relação entre o que eles efetivamente lembravam e o tempo em que aquilo era perdido por causa da palavra. Então, vamos pensar uma coisa. Imaginem que vocês estão vendo aqui imagens
de coisas que o nome da coisa é muito curto. Por exemplo, sol, lua, mar, tá? Diferente de outros elementos que podem ter uma palavra mais comprida, do tipo escada, caminhão, paralelepípedo. O que o Spelling descobriu? Que quando ele mudava isso, quando ele mudava o tamanho que o conceito tinha enquanto palavra, ele conseguia melhorar o desempenho das pessoas se a coisa que ele mostrava fosse bem curto o nome dela, que as pessoas conseguissem falar mais rapidamente o nome daquela coisa. E aí as pessoas conseguiam melhorar um pouquinho. Então ele descobriu que existia uma relação temporal entre o que eu via e o tempo que eu demorava para falar aquela coisa. E ele descobriu que esse tempo era de mais ou menos 2 segundos. Né? Então, o que eu conseguir falar em 2 segundos é o quanto de coisas que eu consigo manter nessa minha memória. E aí ele viu que, em geral, a gente demorava, umas palavras normais, digamos assim, dava em torno de 4 símbolos, né, que as pessoas conseguiam falar, que é o que elas conseguiam processar nesses mais ou menos 2 segundos na cabeça delas, tipo caminhão, escova, caderno, etc. Mas se ele botasse palavras bem curtinhas, as pessoas conseguiam melhorar. Algumas chegavam até a 5 ou 6 itens, né? E aí ele começou a tentar fazer essas descobertas. A outra coisa que ele tentou era mudar um pouco os itens que estavam, digamos, em destaque. Então, por exemplo, aqui, ó, vocês têm 3 linhas também, no entanto, uma linha está mais em destaque. Tá? E aí ele viu que ele conseguia fazer com que as pessoas lembrassem mais dessa linha em destaque, né? Especialmente se elas fizessem algumas combinações do tipo, ali, ó, por exemplo, CK, é Calvin Klein, né? Elas juntaram o CK numa coisa só, e aí não virou C e K, virou Calvin Klein, que é uma coisa única. E aí aquilo abria espaço para mais um símbolo, para mais um item. Então, eles chegaram fazendo a conclusão, fazendo vários experimentos com várias opções, que só uma linha as pessoas conseguiam armazenar, em geral, se fossem coisas independentes. Né? Se as pessoas conseguissem agrupar aquelas linhas e fazer blocos, né, multiplicado por 3 era mais ou menos a capacidade total de armazenamento que a gente teria. Então, em geral, os participantes lembravam de 3 itens, tá? Mas tinham 9 itens disponíveis na memória icônica. Só que eles acabavam esquecendo essas informações muito rapidamente à medida em que eles estavam falando elas. Então, é como se a nossa memória ela conseguisse processar um total de 9 coisas, a nossa memória sensorial, mas à medida em que a gente fala elas, em que a gente tem que reportar elas, se a palavra, se o nome delas demora mais de 2 segundos para a gente falar, processar verbalmente, a gente acaba esquecendo. Então, se a gente tivesse o poder de falar muito rapidamente, provavelmente a gente conseguiria lembrar dessas 9 coisas. No entanto, a gente não consegue. Então, o único jeito da gente conseguir lembrar é agrupando essas coisas, para que ao invés de 9, elas virem 3, por exemplo. Tá? Então, o que é importante para nós sobre essa memória sensorial? Que os estímulos auditivos, eles são altamente transitórios e eles se desaparecem em torno de 2 segundos, né? Por isso, a nossa capacidade de memória, ela é melhor, de memória sensorial, tá? Ela é melhor do que o nosso desempenho em tarefas de memória sensorial, porque a gente tem esse problema em relação aos estímulos auditivos. Por isso, quando a gente tem alguma coisa que é muito importante, né, os pilotos são instruídos a repetir a orientação da torre de comando antes de seguir. Ou seja, pode ser que eles não tenham conseguido armazenar todos os elementos transmitidos, especialmente se é uma instrução mais complexa. Então, eles devem repetir sempre para que a torre de comando, por exemplo, tenha certeza de que todos os elementos transpostos ou explicados naquela instrução foram armazenados na memória, nessa memória sensorial. O que é essa memória sensorial? Ela é chamada memória ecoica
porque ela é quase como se fosse uma memória de repetição, é como se eu estivesse entrando em contato com o estímulo e repetindo ele imediatamente em tempo real, na hora em que eu estou em contato com ele, seja ele algo visual, auditivo ou tátil, certo? Então, aqui vocês têm um desses estudos, né, que falam um pouquinho sobre isso, quem gostar de ler, que é os efeitos da representação espacial na memória para a instrução de navegação verbal. Então, como que a gente deve dar instruções, né, se a gente quer que alguém, num estado muito de alerta, né, como uma torre de comando de avião, ou como num estado de emergência, os médicos fazem isso também, né, para os enfermeiros e auxiliares, que é essa guiada verbal para que a gente evite que alguém armazene só 3, por exemplo, dos itens que a gente falou, sendo que a gente tinha falado 9. Né? E aí, o que acontece, né? Esse é um primeiro estágio. A gente entrou em contato com a coisa está ali na nossa cabeça. Se a gente não falar ela, se a gente não passar ela para outro lugar, em 2 segundos ela vai desaparecer. Né? Então, se eu chego aqui e digo, Pamela, meu telefone é 9... Bom, se a Pamela não falar aquele número completo em 2 segundos, a Pamela vai esquecer. Tá? Se eu disser, Pamela, repete meu número, né? Daí a Pamela tem alta chance de lembrar de 3 algarismos do meu número e não lembrar dos outros, a menos que ela tenha agrupado esses algarismos de alguma forma, né? Ah, tá, não é 99, é 99. Então, ela agrupou, virou só 1. Né? Então, o que a Pamela tem que fazer para não esquecer do meu número de telefone? Né? Qual vai ser o processo? Ela vai ter que passar aquela informação que está na memória sensorial para um outro sistema. Tá? Então, o que acontece depois que a informação é armazenada na memória sensorial? A primeira hipótese, e a que acontece com a maior parte das coisas que a gente tem contato, ela é apagada ou esquecida. Né? Pensem que é uma enxurrada de coisas que está entrando via o nosso sistema sensorial. Se a gente não fez nada com aquela informação, ela é simplesmente esquecida. Tá? Ou então, ela é transferida para outro sistema. Né, para um sistema em que ela vai poder ficar por um pouquinho mais de tempo. Qual é esse sistema, então, para o qual vai a nossa memória que não foi apagada? Então, depois que a nossa memória passou pela memória sensorial, o nosso estímulo passou pela memória sensorial, o próximo sistema é o nosso chamado memória de curta duração. Ele continua sendo um sistema temporário, coisas que estão aqui não ficam para sempre, mas elas não ficam só 2 segundos, elas ficam um tempinho maior. Ela é uma memória ainda bastante limitada e ela tem uma característica muito importante, ela é a memória consciente, é o que está na nossa cabeça naquele momento. Tá? A memória de curto prazo, ela é acessível no sentido de que a gente sabe o que a gente tem na nossa memória de curto prazo, tá? Então, eu, por exemplo, Adriane, sei o que eu estou pensando agora. Ela armazena informações de segundos até minutos, tá? E recursos verbais são utilizados para manter o desempenho. Então, a Pamela, se a Pamela quisesse decorar meu número de telefone, o que a Pamela ia fazer instintivamente? Rita que está aí. Rita, se tu tem que decorar um número de telefone, o que tu faz instintivamente, assim? Eu agrupo assim de 3 em 3, geralmente. Ou de 2 em 2. E aí tu faz alguma coisa com esse agrupamento? Repito? Repete, muito bem, isso mesmo, Rita. Então, a característica da nossa memória de curta duração é que a gente tenta ficar repetindo para nós mesmos aquela informação, para manter aquela informação durante mais tempo. Né, na nossa memória de curto prazo. E a gente pode ficar repetindo por minutos, ou a gente pode ficar repetindo por horas, né? Quem está tentando decorar uma letra de música, alguma coisa assim. Né? Então, a gente pode repetir essa informação extensivamente durante minutos ou até horas, né? Para que a gente mantenha aquela informação na nossa memória de curta duração. Ela é uma memória que trabalha tanto com estímulos verbais, mas também com estímulos visoespaciais. Quem já jogou aquele Genius, né, que tem a luz, acende a cor vermelho, verde, amarelo,
né? Daí vai, acende vermelho, vermelho, verde, verde, amarelo, amarelo, né? É uma tarefa de memória de curto prazo. Eu tenho que me lembrar a sequência e repetir ela imediatamente depois, né? Então, depois que a minha memória passou pelo sistema sensorial, se ela não for esquecida, ela vai ir para curta duração. Ela vai ficar sendo aquilo que está na minha cabeça naquela hora, o que eu estou pensando naquele momento, o que está ativo ali. Então, qual é o experimento típico da memória de curto prazo? O que a gente chama de SPAD de dígitos, né? SPAD de dígitos é basicamente, eu vou ler alguns números e quando eu terminar, vocês me repetem na ordem exata dos números que eu disse, né? E a partir desse experimento, então, eles chegaram à conclusão de que existia um número que é um chamado número mágico, tá? Que a gente lembra, em geral, 7 mais ou menos 2 itens na nossa memória de curto prazo. Então, se eu der uma lista de compras para vocês, vocês têm alta chance de lembrar de mais ou menos 7 itens. Algumas pessoas vão lembrar 5, outras vão lembrar 9. Ah, eu me lembro de 25. Tudo bem, mas por quê? Porque tu ficou repetindo extensivamente vários itens. Ah, mas eu chego no supermercado e aí eu me lembro daquele item, né? Isso é um pouquinho diferente. Eu tenho uma que a gente chama de priming, né? Que é, eu vi alguma coisa que me lembrou que eu tinha aquilo na minha lista, tá? Mas se eu dou uma lista aleatória para vocês, a chance é que vocês lembrem mais ou menos 7 coisas, sendo que alguns de vocês 9 e outros de vocês 5. Né? Independentemente de se isso são números, se são letras, se são palavras ou se são unidades. Tá? E a nossa memória aqui de curto prazo, ela tem tudo a ver com aquilo que a gente viu lá da memória sensorial. Para conteúdos verbais, como letras, números, palavras, a capacidade dessa nossa memória de curto prazo, ela vai depender desse tempo que a gente leva para falar os conteúdos em voz alta, né? Da mesma forma lá que acontecia na nossa memória sensorial. E se os conteúdos são palavras conhecidas ou não, né? Porque, claro, se a gente tem que fazer uma varredura na nossa memória, esse tempo perdido, digamos assim, ele faz com que a gente esqueça alguns elementos. Tá? E a gente consegue agrupar essas informações, que nem a Rita falou, ela agruparia o número de telefone, né? Para facilitar para que 2 unidades virassem uma, por exemplo. Né? Então, uma das estratégias de memória que a gente usa, se a gente quer ficar lembrando de alguma coisa por mais tempo, é agrupar, né? Fazer esses grupinhos de elementos para que cada grupinho vire um, ao invés de cada elemento virar um. Tranquilo até aqui? Então, aqui tem um outro artigo, eu botei alguns, tá? E aí, depois, quem tiver interesse, todos vocês conseguem fazer o download, que é sobre quando a gente tem uma sobrecarga nessa nossa memória em situações que são de intenso perigo, né? Então, por exemplo, como é que a gente pode fazer para driblar esses limites da nossa memória de curto prazo, né? Qual é o risco da gente fazer isso? Então, tem várias situações na nossa vida em que a gente precisa lembrar ao mesmo tempo de mais de 9 coisas. Se a gente tem uma sequência, por exemplo, de ações e a gente precisa lembrar dessa sequência, como é que a gente faz? Então, a gente vai ver depois, quando a gente for ver memória procedural, que uma das estratégias é a gente automatizar de alguma forma, né? Criar como se fossem caminhos pré-definidos, em que uma coisa é priming da outra. Então, isso que eu falei, né? Minha lista do supermercado, por exemplo. Eu preciso decorar que eu tenho que comprar sabão em pó e amaciante? Não, basta sabão em pó, porque quando eu chegar na frente da prateleira do sabão em pó, aí eu vou olhar do lado o amaciante e já vou me ligar, né? Uma coisa é priming para outra. Então, essas estratégias que a gente tem são de criação
de caminhos ou rotas simplificadas, né? E eles estudam bastante isso em situações que são de alta intensidade emocional ou emergências, em que tu tem que lançar mão de uma série de recursos mnemônicos, né, de coisas que tu deve fazer. Então, quais são as estratégias que a gente pode usar? Só que sempre tem um risco, né, quando a gente faz isso. E o risco é que a nossa capacidade de memória de curto prazo, ela é limitada. Então, eu vou dizer lá, Pamela, vai no super, pega essa listinha aqui de 25 itens. A Pamela diz, não precisa, deixa eu dar uma lidinha aqui que eu decoro. Daí a Pamela vai no super, daí ela volta. A chance da Pamela esquecer alguma coisa é muito grande. A Pamela não vai esquecer como? Se é a mesma lista toda semana, porque a Pamela automatizou a lista. Se a Pamela usou algum tipo de priming, então, que nem eu falei, ela lembrou do amaciante só porque ele estava junto com o sabão em pó. Se tinha algum item da lista que a Pamela achou muito original, muito diferente, ela ficou muito interessada. Agora, tem coisas, né? Não sei se vocês são que nem eu, mas tem coisas que a gente sempre esquece. Porque elas não fazem parte do nosso cotidiano, porque elas não são originais o suficiente. Então, por exemplo, papel laminado, né? Quantas vezes a gente vai no super até lembrar que tem que comprar o papel laminado? Né? A gente vai 10 vezes no super, chega em casa, porque tu não usa todo dia, tu não botou na tua lista. Né? Então, o risco da gente confiar, digamos assim, na nossa memória de curto prazo é que ela não é confiável 100%. Ela é bastante limitada. Podemos treinar? Podemos. Usando que tipo de estratégia? Essas estratégias de agrupamento, né? A gente vai ver depois estratégias de agrupamento, estratégias de eventualmente atribuir alguma emoção ou usar priming, né? Que é quando uma coisa vai lembrar da outra. Então, por exemplo, eu dou uma lista lá para vocês que tem cadeira, escada, etc. E vocês pensam assim, se eu botar a cadeira na escada, eu vou cair, vocês vão fazendo uma historinha com aquilo, com as palavras que forem seguindo, né? Que é uma das estratégias que as pessoas utilizam. E quem fez cursinho, né? Eles tentam fazer isso todo o tempo para as pessoas decorarem alguma coisa, criar musiquinha, criar uma historinha, contar uma piada. Bom, e aí depois que essa informação foi para a nossa memória de curto prazo, então, o que vai acontecer com ela? Então, eu passei meu número de telefone para a Pamela ficou repetindo para ela lá o número de telefone várias vezes. Aí, se a Pamela for lembrar desse número por mais tempo, significa que o quê? Que a Pamela fez uma representação desse número. Então, lembram da aula lá de representação mental? Eu estou aqui fazendo uma representação desse número, passando ele da minha memória de curta duração para minha memória de longo prazo. E aí ele foi lá para uma caixa que é um baú imenso, né? Ela tem um espaço que a gente considera ilimitado, a gente não sabe quantas coisas podem caber na nossa memória de longa duração. E a gente não sabe por quanto tempo elas podem ficar lá. Elas podem ficar, provavelmente, por muito tempo, talvez por toda a nossa vida. O que acontece? Quando a Pamela for lembrar de novo do meu número de telefone, daqui a uma semana ela quer ligar para a Adriane, a Pamela vai puxar da memória de longo prazo de novo para a memória de curta duração. Lembrando que a curta duração é aquilo que está na cabeça dela naquele momento. Então, ela puxou da de longa para de curta. Né? Depois que ela usou, ela jogou de volta para de longa de novo. Né? Cada vez que tu puxa para de curta e joga para de longa, tu recodifica aquela informação. Para um número de telefone, isso pode parecer muito simples, porque um número vai ser sempre o mesmo número. No entanto, a gente tem aqui, por exemplo, nossa festa de aniversário de 5 anos de idade. Eu vivi ela, eu recebi o estímulo ambiental naquele momento, eu senti, escutei e vi tudo o que estava acontecendo. Eu fiquei com aquilo na cabeça durante um tempo, né? Ou até o tempo que estava sendo vivenciado, e parte daquilo que ficou na minha cabeça por um tempo foi colocado lá para a memória de longa duração. Foi feita aqui uma representação. Eu simplifiquei, eu não fiz um filme da minha festa de 5 anos. Eu representei conceitualmente. A minha festa de 5 anos foi muito legal. Tinha um bolo de aniversário, tinham convidados, etc.
Quando a Rita me pergunta como é que foi a tua festa de 5 anos, eu trago de volta para minha memória de curta duração. Nossa, minha festa foi muito legal. Será que foi mesmo muito legal? Não, não foi tanto, porque depois da de 5, eu tive a de 6 e a de 7, que foram muito melhores. Então, quando eu jogo de novo para de longa duração, já não vai como foi uma festa muito legal. Foi uma festa mais ou menos. Tá? E assim, cada vez que a gente puxa da nossa memória alguma coisa, cada vez que a gente lembra de alguma coisa que já estava armazenado lá, a gente coloca de volta para esse grande baú com novos significados, com novas representações. E assim a gente consegue mudar, felizmente, né, a representação mental que a gente tem das coisas. Embora a coisa, o estímulo que eu recebi lá com 5 anos, ele foi o mesmo, nunca se mudou o que aconteceu. O que mudou foi a representação que eu tenho da situação. Isso, para a psicologia, é fundamental, porque a gente trabalha nisso aqui, puxar da memória de longa duração, analisar a situação com o eu que eu sou agora, e não com aquele meu eu de 5, de 6 ou de 7 anos, e mandar de volta para a minha memória de longa duração com outra representação. Outra representação inclui os elementos, aqueles que a gente viu da representação, que são idênticos ao evento, né, ao estímulo, e também as emoções associadas. Então, as coisas que eu vivi, elas vão seguir sendo as coisas que eu vivi, mas cada vez que eu lembro, eu dou novas emoções e elas se transformam na forma como elas estão armazenadas. Ai, que lindo, Adriane, maravilhoso, que bom que a gente pode fazer isso. E realmente, que bom que a gente pode fazer isso, né? É uma capacidade que só nós humanos temos. Só que nesse processo aqui, eu vou também enchendo de penduricalhos a minha memória, né? O que é enchendo de penduricalhos? Aí, mais ou menos, né? Então, acho que não foi tão bom. E daqui a pouco eu posso ter uma falsa memória aqui, né? Posso ter algo que não tem nada do original. Né? Esse não é o único processo pelo qual a gente tem falsas memórias, tá? Depois a gente vai ver. Mas esse processo de recuperar, recodificar, recuperar, recodificar, ele pode ir, né, acrescentando caquinhos, né, nas nossas lembranças, de forma que elas já não são mais aquelas lembranças originais, mas são uma série de coisas. Principalmente se quando vocês recuperarem, eu ficar dizendo para vocês assim, tu acha mesmo que era verde a cor do teu vestido? É que não sei, né? Tu não enxerga muito bem as cores. Então, acho que pensando em quem tu é hoje, eu acho que é mais azul, né? Devia ser mais azul. Então, aqui, dependendo do que eu estou recebendo de estímulo ambiental, eu posso ir sugestionando muito, né? O que vai acontecer e a forma como esse evento vai ser recodificado. A gente, psicólogo, às vezes auxilia o paciente a recodificar de uma forma mais positiva, né? E isso é positivo para a emoção que vai estar associada, mas a gente pode, num testemunho, por exemplo, sugestionar de forma negativa, né? Fazendo perguntas indutivas, indicando ou trazendo coisas que não são compatíveis com a lembrança verídica daquela pessoa. Então, esse sistema aqui... Adriane? Oi. Eu não conseguia botar a mãozinha aqui porque está curtinho. Não, eu ia perguntar exatamente isso, no caso de uma testemunha, né, que é ouvida várias vezes durante um processo. É horrível. Ela pode cada vez fazer uma recodificação daquela situação que ela viveu, enfim. Isso, ela pode não, ela faz, né? Ela faz. E tem uma coisa bem importante na psicologia do testemunho. Se vocês colhem o depoimento de alguém e vocês colhem de novo e ele é idêntico, a chance de que seja falso é bem maior do que de que seja verdadeiro. Porque nos depoimentos verdadeiros, pensem em vocês quando vocês contam uma história que vocês viveram, nunca é a mesma história, exatamente a mesma história. Os elementos-chave devem se manter, mas a emoção associada, ela vai se modificando, alguns detalhes vão se modificando, por causa que a gente vai vendo outras coisas no meio do caminho e aquilo acende outras rotas para nós, né? Então, certamente,
fazer uma pessoa contar a mesma história várias vezes é uma pior estratégia de tu ter um acesso ao que foi a história realmente dita, né? Hoje em dia, as técnicas de investigação dizem que a melhor estratégia é conta tudo o que tu lembra. E a gente não faz nenhuma pergunta indutiva no primeiro relato. E depois tu vai assim, ó, me explica melhor tal parte. Me conta um pouco mais disso. E tu nunca faz perguntas diretas assim, né? O final do final, depois que tu acha que tu não vai ouvir mais a pessoa, daí tu pode incluir algumas perguntas que a gente chama, né, do evento-chave, que sejam um pouco mais dirigidas, né? Mas nunca com uma possibilidade de resposta. Não assim, ó, a camiseta era azul ou preta. Não, né? Mas me fala um pouco mais da cor da camiseta, por exemplo. Né? Daí sim a gente pode chegar. Qualquer coisa que tu dê escolha forçada para a pessoa, uma chance de que seja uma falsa lembrança é muito grande. A pessoa se sente coagida, né, a preencher uma lacuna de memória com alguma resposta. Então, isso aqui é o nosso sistema, como ele funciona inteirinho. Tá? Da memória de longa duração, ele pode voltar. Aqui na memória de curta duração, lembrem, né, que daqui pode vir a nossa resposta, tipo, Sandra, o que tu tá pensando? Ou me fala o número de telefone que eu acabei de te falar. E pode vir, né, as estratégias para manter mais tempo alguma coisa aqui, né, que é ficar repetindo para si mesmo, de alguma forma. A gente usa muito a chamada repetição subvocal, que é ficar falando para nós mesmos o que a gente não quer esquecer. Tá? Lembrando sempre que a nossa memória de longa duração, ela é ilimitada. No entanto, a nossa de curta duração, ela é limitada. Então, eu não consigo puxar ao mesmo tempo tudo que está na minha memória de longa duração. Eu sempre vou ranquear e hierarquizar. Se eu digo lá, Pamela, me conta tudo da tua infância que tu lembra, a Pamela tem muita coisa da infância dela na memória de longa duração, mas ela vai ter que hierarquizar o que é mais importante. Né? E aí ela vai puxar para a memória de curta duração dela uma coisa de cada vez ou algumas coisas de cada vez. Né? Então, aqui tem um outro artigo, né, para quem é interessado nessa parte. Eu uso vários exemplos de piloto de avião, porque eu dei aula nas ciências aeronáuticas e porque tem estudos muito interessantes sobre os processos cognitivos, porque é uma profissão que demanda intensamente esses nossos processos que a gente está vendo, né? Então, é um erro ou uma rota atravessada num desses processos pode significar algo gravíssimo para as outras pessoas, né? Então, aqui é um estudo que eles fizeram sobre as situações de algum tipo de alerta durante o voo, né? E a capacidade de memória de longo prazo, a capacidade de memória de curto prazo e a expertise, ou seja, quanto tempo eu estou, né, habilitado, enfim. Então, o que acontece? Quanto menos expert eu sou, mais eu vou depender da minha memória de curto prazo, né? Mais eu vou precisar ficar lembrando daquelas coisas naquele momento. Quanto mais expert eu sou, já vou te dar a palavra, Fabrício. Quanto mais expert eu sou, mais eu tenho processos automatizados. A gente vai ver que quando a gente tem processos automatizados, eles podem correr paralelo sem usar tanto espaço da nossa memória de curto prazo. No entanto, se algo sai fora daquela rota esperada, eu vou ter mais dificuldade, porque é como se eu dissesse para vocês, anda de bicicleta de um jeito diferente do que tu está acostumado a andar, tu vai ter mais dificuldade de sair daquela tua rota normal. Né? Escova os dentes com a outra mão. Né? Então, em situações de alerta, quando é um procedimento que ele segue o padrão, quem é expert tem mais facilidade, porque ele consegue puxar sem usar a memória de trabalho. No entanto, se é um procedimento que requer um pensamento diferente, ser expert pode te dar um prejuízo de tempo. Tu pode precisar de mais tempo para conseguir sair da tua rota típica e encontrar uma solução alternativa. Né? Então, do ponto de vista funcional, várias vezes nas companhias aéreas eles fazem isso. O que eles fazem? É um piloto expert com um piloto jovem. Não é só porque o jovem pode errar, mas é também por causa que o jovem pode encontrar soluções para um problema novo com mais rapidez do que um expert que teria que ficar pensando como ele sairia daquela rota tradicional. Diga, Fabrício.
eu estava pensando no exemplo que tu deu, né? De lembrar do aniversário de 5 anos, por exemplo, né? E aí, como que quando tu lembra disso, tu acaba comparando com o dos outros anos, por exemplo, né? Já teve de 6 anos foi melhor, então a minha visão agora do 5 anos está pior. E eu comecei a pensar, tipo, toda vez que que tu puxa alguma coisa do da caixa da longa memória, tu acaba não trazendo outras coisas juntos, e aí, tipo, para reassociar, e acaba Modifica. decodificando um conjunto de coisas. Com certeza. Tu ressignifica não só aquela memória que tu trouxe para de curta duração, mas a árvore em que ela estava inserida. Então, pensa que as nossas memórias, elas estão como se fossem árvores com galhos, né? Na hora em que tu muda um galho, toda a árvore ela tem que se rebalancear, né? Então, sim, quando tu muda a representação de um conceito, de uma lembrança, de um evento, tu muda de tudo aquilo que estava associado àquele evento, né? E tu também cria, digamos, novas possibilidades para outros eventos, para outras lembranças que tu tenha. Então, é uma reação em cadeia, sim, né? Assim como quando a gente ativa uma lembrança, é muito engraçado, né? Pensa quando, de vez em quando, vocês podem ter ativado uma lembrança que fazia muito tempo que vocês não traziam para a memória de curta duração de vocês. Ela parece vir com uma emoção tão infantil, né? Então, pensa assim, alguma coisa, sei lá, me conta do dia que tu parou de chupar bico. Provavelmente faz anos que vocês não pensam nisso. Quando eu falo isso para vocês, vocês vão trazer ela para de curto prazo, ela pode vir uma memória muito infantilizada, né? Porque ela estava numa árvore, chupar bico é uma árvore que ela ficou quase apagada durante anos da vida de vocês, né? Vocês não lembram dessa árvore muito, não puxam para a memória de curta duração. Se vocês tiverem que fazer um trabalho sobre chupar bico e tal, quando vocês vão ver que depois de várias vezes que vocês trouxeram aquela lembrança, daí ela parece assumir uma conotação mais atualizada, né? Ela já não fica com aquela mesma emoção lá, né? E com as crianças é engraçado, porque às vezes elas se dão conta disso e elas não querem lembrar de coisas de novo, porque elas querem guardar aquela lembrança com aquela memória, né? Com aquela conotação daquela emoção infantil, assim. Então, é bem interessante, assim, o processo. Diga, Pamela. Prof, agora eu estava pensando, pegando o exemplo que o Fabrício usou, lembrei do meu aniversário de 5 e 6 anos. Eu posso juntar um pouco de cada um e talvez criar uma memória em algum deles que seja uma junção, não um fato isolado de cada um, confundir, Sim. sabe? Sim, as nossas memórias são falhas por natureza, né? Primeiro, porque lembram da representação mental, né? Elas não são uma cópia da realidade, elas são sempre uma transformação. Depois, por causa que elas são armazenadas nesse formato de nós, né? Elas são pequenos bloquinhos. Então, é comum que ao acessar uma lembrança, digamos que eu pegue a rota do galho A, né? Daí o galho A está do lado do galho B. Daí dá uma enviesada ali, eu acendo o galho B ao invés de acender o galho A. Então, eu puxo uma informação que eu acho que é do A, mas não é, ela é do B, né? Então, isso acontece o tempo todo, a gente se confunde. E por isso que quando a gente é bom em metacognição, a gente é, em geral, muito bom também, né, na nossa compreensão desses elementos, porque a gente se dar conta que a nossa memória é falha é um ponto de partida para a gente ser melhor de memória. As crianças, antes da metacognição, lá, que era uma das questões, né, de vocês da prova, elas não se dão conta que a memória delas é falha, e elas juram que o que elas lembram é verdadeiro, né? Não, mas o meu ursinho tava... Ontem ainda, a minha filha disse... pega para mim, eu não sei o que está em cima da mesa. Daí eu disse, eu acho que não está em cima da mesa, está no carrinho, porque eu tinha visto no carrinho. Não, está em cima da mesa, está em cima da mesa, está em cima da mesa. Eu disse, então vamos lá. É óbvio, estava no carrinho, né? Agora, se fosse comigo, eu ia dizer assim, talvez esteja mesmo no carrinho, porque eu sei que a minha memória é falha, que eu posso estar enganada em relação a estar em cima da mesa, né? Agora, uma criança tem dificuldade nesse processo metacognitivo, né?
Às vezes a gente também, né? A gente teima com as pessoas. Não, é isso, é isso. Pode ser que a gente esteja certo. Se a gente tem uma boa capacidade metacognitiva e uma boa capacidade mnemônica, existe alta chance da gente estar certo, né? Laura. Sora, eu lembrei agora de uma coisa. Eu perdi minha avó quando eu tinha 2 anos e meio, minha avó materna. E, assim, ela não gostava de tirar foto, muita pouca foto, assim. Então, eu lembro de um momento muito específico com ela, assim. E eu consigo dizer detalhes muito perfeitos, assim, daquele momento. E eu não sei se isso foi um sonho, se foi uma fotografia que eu vi ou se foi um momento que eu vivi. Bom, Então, não vamos nunca saber, a menos muito que tu louco. tenha uma testemunha ocular da situação, né? Tipo a tua mãe que estava lá na situação e vai dizer. Agora, o que que acontece, Laura? A gente vai ver isso quando a gente for ver o outro sistema de memória. A nossa lembrança de fatos, né, e eventos autobiográficos, ela é muito acompanhada da emoção. Então, o que que pode acontecer? Bom, tu não tem muitas lembranças. Agora a Laura sumiu da minha linha, tô falando pro vácuo, mas tu tá aí, né, Laura? Então, a gente pode ter muitas coisas que tu viveu com a tua avó, que na época elas eram coisas cotidianas, né? Mas com 2 anos e meio, tu já percebeu uma emoção diferente da tua mãe? Alguém te contou, te falou que tu não ia mais ver a avó e tudo. Naquele momento, tu formou uma lembrança de uma cena que tinha alta valência emocional associada à tua avó, né? E aí, aquela foi a cena que ficou. Às vezes pode ser que seja por causa de uma fotografia, então é bem comum que as fotografias nos ajudem a manter as nossas lembranças. Então, efetivamente, né? A gente viaja, tira foto para quê, né? A gente vai no aniversário para quê? Para que a gente não esqueça mais daquilo, porque a fotografia é como se fosse sempre um puxar da nossa memória de longo prazo, né? Então é comum que a gente aconteça isso, que a gente vá lembrar mais das coisas que a gente tem em fotografia, né? Então a grande chance, Laura, é que tenha acontecido a situação, que ela não tenha sido exatamente como tu te lembra, né? Mas que ela tenha sido provavelmente uma das lembranças de mais alta valência emocional que tu tinha na época com a tua avó. Né? E acho que vários de nós têm isso, né? Eu tenho a mesma coisa da minha bisavó, né? Que é bem velhinha, né? Então, várias dessas situações a gente tem, que a gente vai ver quando a gente vê as lembranças de fatos e eventos, o quanto a emoção tem uma importância nisso. Né? Marília. Eu fiquei pensando naquilo que tu falou sobre a pessoa não querer se lembrar para não mudar a memória, né? E eu fiquei pensando se quando a pessoa tem uma memória, uma associação negativa de algum evento, de alguma pessoa, enfim, e não quer falar sobre esse assunto. Uhum. Isso, de certa forma, acaba que ela está se colocando também numa posição confortável de guardar aquela lembrança de forma magoada, assim. O que acontece? Quando a gente não quer lembrar, geralmente é porque a gente não quer sentir de novo aquela emoção daquela situação, né? Então, em geral, a gente não quer trazer de novo para a memória de curto prazo para não trazer aquela emoção. Do ponto de vista estratégico, é um erro, né? Por causa que conforme a gente for lembrando de uma situação, a gente pode ressignificar ela com uma emoção diferente. No entanto, às vezes as pessoas não estão prontas para aquela emoção efetivamente. Então, é preciso dar um tempo, né? É preciso primeiro preparar. Então, por exemplo, eu trabalho bastante com situações traumáticas. Quando chega alguém dizendo assim, eu passei por uma situação ruim e tal, a primeira coisa que eu faço não é dizer, me conta o que aconteceu, né? Porque isso pode ativar muitas emoções para as quais a pessoa não está preparada. Então, a primeira etapa para um trabalho sobre uma situação traumática é a gente preparar a pessoa para a emoção que vai vir, conseguir fazer com que ela se sinta calma mesmo quando ela está sentindo uma emoção negativa, fazer com que ela não tenha medo da tristeza que vai chegar,
né? Então, fazer essa preparação antes. Então, o primeiro módulo, digamos assim, que a gente chama, né, do tratamento de situações traumáticas é um módulo sobre psicoeducação de emoções, que é ensinar as pessoas como as emoções funcionam, elas se sentirem confiantes de que sentir uma emoção de medo ou sentir uma emoção de tristeza não vai fazer elas colapsarem, né? Dar estratégias para o que elas podem fazer quando elas se sentirem tristes ou com medo, e aí só depois a gente vai pedindo. Às vezes, no nosso dia a dia das relações, isso não acontece, né? A gente não tem esse tempo, ou ninguém vai nos dar uma aula sobre emoções, mas quando alguém diz assim, eu não estou preparado para falar sobre isso agora, a minha tendência seria dizer, respeita um pouco, né? Porque significa que caso aquela emoção venha à tona de novo, a pessoa acha que ela pode não dar conta, né? E aí a resposta ser pior. Então, mas num processo de psicoterapia, a gente faz um caminho, digamos assim, né? Até que a pessoa possa, sim, falar sobre a situação. A única situação em que eu não incluo no tratamento essa lembrança de novo da situação traumática, são algumas situações com crianças muito pequenas, porque a codificação delas é predominantemente sensorial, né? E aí eu realmente não quero que aquela memória sensorial vire uma memória de longo prazo. Eu prefiro que eles não tenham lembrança, digamos assim, do ponto de vista do desenvolvimento, né? É melhor tu não ter uma representação daquela situação. Mas isso é uma parte bem complexa, assim, de atendimento infantil. Samara. O que seria esse não dar conta? O não dar conta é, por exemplo, tu te sentir tão triste que tu acha que tu não quer mais viver, ou que tu acha que tu vai te machucar ou machucar outra pessoa. É tu te sentir com tanta raiva que tu acha que tu vai ter que encerrar um relacionamento com alguém por causa que tu não vai conseguir lidar com a tua raiva, né? É ficar tão ansioso que tu pode chegar a ter um ataque cardíaco ou mesmo um ataque de pânico quando tu pensa ou lembra de alguma situação. Então, é sempre que a gente tem uma emoção que é de uma intensidade muito acima do que a gente conseguiria encontrar uma estratégia para regular ela. Então, assim, ó, sempre que a gente sente uma emoção, a gente usa de alguma estratégia para voltar para a nossa linha de base, né? Só que pode ser que essa emoção vá para um pico e que eu acho que eu não tenho estratégia nenhuma. Tipo, eu não consigo escutar uma música, não vai ser suficiente, conversar com alguém não vai ser suficiente, respirar fundo, fazer um esporte, tudo que é estratégia que a gente usa para regular e se sentir não tão intensamente com aquela emoção. É algo assim. Então, quando eu digo, não vou dar conta, é que como se eu não tivesse estratégias para fazer eu voltar para o meu ponto basal, né? E aí imagina ficar se sentindo triste por alguns momentos é uma coisa, por alguns dias é uma coisa, mas eu achar que eu não tenho estrutura e que eu não vou ter estratégia, eu vou ficar me sentindo triste por muito e muito tempo, né? Melhor eu não pensar nisso. Você se explica um pouquinho? Obrigada. Leonardo. Professora, eu perdi um pequeno pedacinho da explicação do longo prazo. Aí, assim, eu só fiquei com uma dúvida, não sei se tu chegou a falar, tá? Em tese, ela ser ilimitada, ela tem algum tempo que ela possa ir desaparecendo com o tempo mesmo, porque tu não acessa ela, por exemplo, tu lembrar hoje, eu com 32 anos, vou lembrar uma coisa minha com 2, 3, 4, 5 outros com infância. E tem esse tempo ou não existe esse tempo? Pode existir então, ou não? Leonardo, não tem um tempo, tá? Porque depende de em qual galho da tua árvore, digamos assim, ela ficou armazenada. Então, a gente não sabe por quanto tempo algo tem que ficar esquecido para que seja para sempre esquecido. A gente sabe que se for armazenado com uma emoção muito forte associado, ele pode ficar durante décadas. E mesmo assim, tu conseguir te lembrar depois. A gente sabe que memórias que foram extensivamente recuperadas e recolocadas para de longo prazo, tipo a tabuada, por exemplo, né? Quantas vezes a gente leu, decorou, voltou, enfim. Mesmo que eu, por exemplo, faz anos que eu não tenho que decorar a tabuada, mas ainda assim eu lembro para sempre, provavelmente me lembrarei para sempre. O hino do teu colégio lá que tu cantava, que se tornou algo procedurizado, né? Tu tornou um procedimento, algo automatizado.
tu pode lembrar para sempre, mesmo que tu nunca, mesmo que por décadas e décadas tu seja solicitado, não seja solicitado a puxar aquela lembrança. Então, a gente não sabe efetivamente qual seria o período mínimo de esquecimento para cada conteúdo. A gente sabe que varia conforme os conteúdos, né? Então, conteúdos emocionais, eles podem ficar por mais tempo sem serem recuperados, que eles não vão ser esquecidos. E conteúdos com menos significado, provavelmente alguns dias ou mesmo algumas horas já seria um tempo em que eles seriam esquecidos, digamos assim, né? Tem algum estudo que tenha visto qual é a normalidade do esquecimento? Eu não sei. Sem ser aqueles traumáticos, né? Por óbvio, os traumáticos ficam, mas... Olha, o que eu posso te dizer é que tem muitos estudos sobre pré-teste e pós-teste com os testes psicológicos, vendo quantas pessoas elas se lembram, digamos assim, das perguntas que foram feitas para elas, né? Então, eles falam em mais ou menos 6 meses em relação a um tempo para tu aplicar um teste, né? Para que tu não lembre que tu fez aquilo. Que a gente consideraria uma situação análoga a algo moderado na tua vida, né? Então, tipo uma aula da Adriane, mais ou menos, alguma coisa assim. Um período de 6 meses parece ser um tempo razoável entre tu lembrar que tu fez aquilo e que tu não fez aquilo, ou que algo tu teve contato, enfim, lembrar das coisas, caso elas não tenham sido perguntadas de novo no meio do caminho, caso elas não tenham nenhum significado mais especial na tua vida, né? Ou não tenham sido repetidas extensivamente. Tranquilo? Tranquilo, muito obrigado. Vamos lá, então. Então, qual é a característica da nossa memória de longa duração? Né? A nossa memória de longa duração ela é mantida por períodos mais longos, e esse período mais longo é desde horas até indefinidamente. E alguns teóricos sugerem que a nossa capacidade é ilimitada, a gente não tem como medir. E a gente não tem tanta certeza sobre a nossa condição da memória de longo prazo, né? Se eu perguntar para você assim, Natália, tu lembra de muita coisa ou pouca coisa? A Natália provavelmente vai ter que pensar assim, não sei, tipo, se tu tivesse que dizer o teu baú de coisas que tu tem na tua memória de longa duração, ele é pequeno, médio ou grande? Porque a gente não sabe como é que é das outras pessoas, né? Eu não sei da Natália, eu não sei do Leonardo, eu posso perguntar sobre situações específicas. Né? Natália, tu lembra muito ou pouca coisa sobre as coisas da escola? Aí a Natália tem uma noção melhor, né? Ah, não, eu lembro pouco. Bah, não lembro nada. Às vezes a gente acha que não lembra, mas aí, que nem eu, né? Tenho uma filha agora no 5º ano, e aí começo a olhar o conteúdo que ela está tendo, nossa, claro, tudo, né? E aí, de repente, a gente acendeu a luz daquele galho que estava apagado durante anos, e ele todo se acende, né? E de repente a gente sabe fazer conta. Por outro lado, né? Daí eu já olho da minha enteada lá que tem 17, aquelas contas de matemática que a gente praticou bem menos, porque uma coisa é conta de multiplicação, que de quando tu tinha 8 anos de idade até o ensino médio tu fez. Outra coisa é a tua aula de química inorgânica, que tu teve 3 aulas e uma questão no vestibular. Então, quanto menos tu praticou, mais a chance de tu olhar para aquilo e dizer, nunca vi. Nunca vi na minha vida, né? Mesmo que tu tenha lá teus cadernos, tudo copiado do quadro e tudo, para ti é como se tu nunca tivesse feito. Tá? É uma memória não consciente, então ela precisa ser ativada, a gente precisa puxar ela, a gente precisa querer se lembrar. Ah, mas eu não quero, mas veio na minha cabeça, né? Na hora que ela veio na tua cabeça, ela se tornou consciente. Tranquilo até aqui, pessoal? Ops. Desformatou um pouquinho. Certo? Bom, a gente tem daí um outro sistema, agora entrou certinho. Então, a gente viu até agora o modelo tradicional de memória. Mas ele não é a única forma, a gente até já foi falando, porque é claro, né, quando a gente fala de memória, a gente quer mais entender como é que a gente lembra dos fatos e acontecimentos do que como é que a gente lembra do número de telefone, né? Isso é menos interessante para nós. Então, o modelo de sistemas múltiplos, ele também estava interessado nisso. Ele disse, tudo bem que tem memória de curto prazo,
memória de longo prazo, tá interessante isso, mas não é suficiente, né? Porque eu lembro diferente de coisas que são coisas e de coisas que são procedimentos, né? Então, eles tentaram explicar como é que era esse nosso sistema. E aí eles dividiram as nossas memórias em declarativas, que são as nossas memórias chamadas explícitas, coisas que eu sei, e as nossas memórias procedurais, que são as nossas coisas implícitas, não implícitas, implícitas, coisas que eu faço, tá? Então, declarativa é um episódio, né? Ou seja, algo que eu vivi, ou que outra pessoa viveu, tá? Nós temos lembranças também de coisas que não só nós vivemos, mas que outras pessoas viveram. A gente viu ali, por exemplo, uma notícia da guerra, uma notícia das eleições em outro país, é um episódio, mas a gente não viveu, né? Memórias semânticas, que são as coisas que eu sei, os conceitos, conteúdos declarativos, e as memórias que são as duas. Então, por exemplo, eu tenho um episódio lá que eu vi a reportagem do senhor que participou da Segunda Guerra Mundial, etc. E eu também sei algo que é teórico sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, eu tenho lembranças que são as duas coisas. E as memórias procedurais, como a gente já falou antes, né? É saber andar de bicicleta, saber escovar os dentes, são procedimentos automatizados, coisas que eu sei fazer, mas que eu não tenho um conhecimento teórico sobre elas, ou que eu tive um conhecimento teórico em um momento anterior, mas de tanto eu repetir ele se tornou um procedimento, como dirigir um carro. Tá? Então, essa é a nossa árvore, tá? De como essas memórias se organizam segundo o sistema múltiplo. Então, tenho as explícitas e as implícitas. Eu tenho dentro das explícitas as episódicas e as semânticas, e dentro das episódicas eu tenho as autobiográficas, que são as coisas que eu vivi. Tá? E as implícitas eu tenho as procedimentais, e eu tenho aquelas que são as chamadas memórias de preparação, né? Que é aquilo que eu falei da lista do supermercado, né? Que é, eu não preciso lembrar de amaciante e do sabão em pó, porque se eu lembrar só do sabão em pó, ele é um priming para o amaciante. Né? E essas memórias implícitas, elas podem ser por condicionamento, ou seja, de tanto que eu repeti alguma coisa, né? Isso vai se tornando automatizado. Ou elas podem ser não associativas, né? Simplesmente, por exemplo, quando vocês chegam a decorar uma música, por exemplo, ela não é algo que vocês repetiram extensivamente, mas que eventualmente pode ter vindo já desde a primeira vez com uma força tão grande que se tornou algo automatizado. Então, a memória chamada de priming, que não é exatamente um tipo de memória, o priming é uma pré-ativação da memória, né? Ela é toda aquela memória que é adquirida e evocada por dicas. Então, alguns estímulos específicos, eles ativam rotas mentais que aumentam a capacidade para processar estímulos subsequentes. É como se eu fosse acendendo as luzinhas, né? Então, eu falo, por exemplo, uma palavra e automaticamente aquilo ativa uma série de coisas. Às vezes, por exemplo, um hino lá que eu dei o exemplo, né? A gente não lembra o começo, mas a gente lembra o meio. Quando a gente começa a cantar o meio, aquilo serve como priming para vir na minha cabeça o restante das coisas, né? E esse priming, ele pode ser perceptivo, né? Tanto uma pista visual, quanto semântico, uma palavra. Então, por exemplo, eu dou uma lista para vocês, tá? O meu alvo é camisa, tá? Se eu digo para vocês calça, eu estou facilitando que vocês cheguem no alvo, tá? Então, é uma memória semântica e eu estou facilitando, se eu falo calça, que vocês lembrem da camisa que estava lá na lista. Agora, se o alvo de vocês é barco, por exemplo, e eu falo para vocês a palavra calça, eu estou inibindo que vocês consigam chegar até o barco. Tá? Então, quando eu estou dando lá uma lista de supermercado, no meu exemplo lá do detergente, do amaciante, se eu tinha sabão em pó na minha lista e eu esperava que só por isso fosse suficiente eu chegar na prateleira do amaciante,
Se eu não passar pelo corredor do sabão em pó, vai ser bem difícil de eu lembrar do amaciante, né? Ou se na prateleira do sabão em pó tiver alguma outra coisa que não o sabão em pó, né? Então, quando a gente tem um alvo, a gente precisa dar um priming que seja facilitador, né, daquele alvo. Ah, mas por que que isso é útil? Às vezes a gente faz testes de memória e no Alzheimer, por exemplo, uma das características é que tu dá priming de facilitação e aquilo não ajuda a pessoa na recuperação da memória. Né? Então, imagina lá que no Alzheimer tu tem as árvores, né, os galhos da tua árvore de memória, eles estão cortados. Então, se eu tenho um galho cortado, não adianta eu te dizer essa palavra aqui da ponta, porque tu não vai conseguir chegar nessa aqui, porque está cortada a conexão, né? Então, uma coisa é a gente não conseguir recuperar a informação, porque a gente não sabe em qual galho a gente vai ter que achar ela, né? Que é na demência senil. É como se... que nem o Leonardo falou lá, quanto tempo eu preciso ficar, né, sem acessar algo para eu esquecer completamente, né? A demência senil, ela nos fala um pouquinho sobre isso, né? É um processo em que eu fiquei muito tempo sem acessar algumas informações, e aquelas mais que eu menos uso, elas acabam ficando muito apagadinhas. E aí, quando eu dou uma palavra lá, né, qual era a cor da camisa que tu estava usando, e aí a pessoa não consegue saber qual galho ela vai acender, né? Mas aí se eu digo para ela assim, eu acho que é a mesma cor do teu vestido da tua festa de 60 anos. Aí eu dei um priming, que é algo, né, facilitador, que foi o vestido da festa de 60 anos, e aí eu facilitei com que ela chegasse na cor. No Alzheimer, mesmo se eu disser isso, não vai adiantar. Né? Os testes são super simples, mais ou menos simples, mas eles pegam listas de palavras ou cartelas com várias figuras, e aí tem lá um monte de elementos, né? Então, escova, vassoura, caderno, calça, enfim, nuvem, sol, várias coisas. Aí eu peço para a pessoa me dizer tudo que ela lembra daquilo, e aí eu começo a dar priming, né? Então, me diz qual o item de lavanderia que tinha. Né? Eu dei um priming facilitador. Só que quando eu tenho uma doença do tipo Alzheimer, mesmo que eu diga isso, aquilo não consegue acessar a árvore dos itens de lavanderia, né? Então, o priming de facilitação, ele não é efetivo. Então, há o uso do priming para diagnóstico diferencial, que a gente fala, né? Que é o diagnóstico de quadros do tipo Alzheimer para outros quadros mais de perda de memória, ele é super importante, é um dos pontos chaves, digamos assim. E aí, a gente tem ainda uma divisão entre memória retrospectiva e memória prospectiva, né? Que é algo bem importante. Então, a gente lembra de coisas que foram do passado e a gente tem uma coisa chamada memória prospectiva, que é a nossa agenda de programação, tá? Então, memória parece sempre do passado, né? Mas não é. Então, a memória retrospectiva é tudo que já aconteceu. E a memória prospectiva é lembrança de um evento futuro. Eu tenho prova na semana que vem. Tu não teve a prova ainda. Tu lembra de algo que vai acontecer no futuro. Essa é a nossa memória prospectiva. Então, a nossa memória prospectiva, em geral, ela não tem tantos estímulos, ela não é tão colorida, ela não tem tantos detalhes, ela não tem emoções tão intensas, embora às vezes, né, dependendo do qual é o evento que vai acontecer no futuro, ela possa trazer bastante ansiedade, por exemplo, ou bastante alegria, ou ao contrário, né? E um estudo do Marshall, ele mostrou que as pessoas têm em torno de 15 planos para a semana seguinte. Né? Então, se vocês anotarem e fizerem na agenda de programação de vocês, em geral, as pessoas anotam em torno de 15 coisas. Em torno de 25% não são executados, mas apenas 3% por esquecimento. Né? Então, a nossa memória prospectiva, ela tem uma razoável capacidade de armazenamento. Né? Não sei se alguém é como eu fui durante... desde que eu era criança até 3 anos atrás, eu não usava agenda. Eu tinha uma excelente memória prospectiva. No entanto,
com o agravamento do chegar da idade, né, e o acúmulo de múltiplas tarefas, muito múltiplas tarefas, hoje em dia eu esqueço até mesmo o que está anotado na minha agenda, né? Imagina se eu não anotar. E uma constante sensação de que eu esqueci alguma coisa que deveria estar na minha memória prospectiva. Por exemplo, hoje eu agendei para amanhã com uma aluna às 5. No entanto, algo me diz no fundo da minha mente que eu já tinha alguma coisa agendada amanhã às 5, só que eu não consigo me lembrar o que é. E na minha agenda não tem nada. Então, provavelmente, amanhã às 5, alguma outra pessoa vai me mandar um WhatsApp e dizer, tá pronta? E eu vou ter que alguma das duas dizer, espera um pouquinho. E isso acontece na nossa vida, né? A nossa memória prospectiva, ela trabalha lá junto com as nossas funções executivas, né, de planejamento, né, de tudo que a gente viu lá de funções executivas e memória de trabalho. Então, ela não é exatamente uma memória de trabalho, porque a gente não fica com aquilo o tempo todo, mas ela é continuamente alimentada, né, alimentando a nossa memória de trabalho, porque todo dia a gente está puxando algo da nossa memória prospectiva para a nossa memória de trabalho. Para algo entrar nessa nossa memória prospectiva, deve existir um tempo suficiente entre a intenção e a oportunidade de fazer, senão aquilo fica só na nossa memória de trabalho, né? Tipo, vou escovar meus dentes agora. Isso não entra na minha memória prospectiva, isso está na minha memória de trabalho. Fui lá agora, escovei meus dentes, pronto. Não entrou na minha agenda de programação. Na maioria das vezes, não tem um lembrete explícito do que precisa ser feito, nem quando que precisa ser feito, né? Não tem um timing, assim. E o que acontece é que o que está na nossa memória prospectiva, quando chega o momento em que a gente deveria estar fazendo aquela ação, a gente sente necessidade de interromper aquela tarefa para fazer o que tinha sido planejado. Então, por exemplo, tá? Vocês estão lá estudando para a prova da Adriane. Aí, de repente, você... Meu Deus, eu tinha que marcar o médico. Daí vocês sentem necessidade de parar de estudar para ir lá e marcar o médico naquela hora. É como se fosse... Quando a gente bota algo na nossa agenda de programação, aquilo tem um componente de ser inadiável, digamos assim. A gente adia, né? Tipo, daí pode dizer, não, vou marcar depois. Daí qual é a chance? Não marco nunca, né? Então, tem essa sensação de, meu Deus, né? Chegou na hora, é o meu celular interno que está tocando e me dizendo que eu devo fazer aquilo. E aí eu tenho memórias prospectivas que são baseadas em eventos, então é a lembrança de executar uma ação, então eu tenho que lembrar daquilo naquele momento. Então, quando eu estiver fazendo a prova, eu tenho que me lembrar de fazer uma anotação para minha colega, né? O meu gatilho é quando eu estiver fazendo algo, eu vou lembrar de fazer um outro algo. E eu tenho a baseada no tempo. Quarta-feira eu tenho que me lembrar de marcar o médico, por exemplo, né? Então, eu tenho uma data específica para executar aquela ação. Então, a nossa memória prospectiva, ela vai funcionar bem melhor quando ela fizer parte de tarefas rotineiras. Ela vai funcionar bem melhor quando as ações que estiverem incluídas ali na nossa agenda de programação tiverem alta prioridade no nosso dia. E quando fizer parte de uma sequência de planos. Então, você diz assim, eu vou na academia e depois eu vou passar para comprar tal coisa. Daí eu tenho uma sequência de ações, é muito mais fácil do que eu dizer assim, nessa semana eu preciso ligar para marcar o médico. Nessa semana é algo amplo, né? Algo muito disperso, digamos, na minha agenda. E aí aqui também tem um artigo interessante, se alguém tiver interesse, sobre uma profissão que utiliza da sua memória de curto prazo todo o tempo, que é controladores de tráfego aéreo, né? E como que eles conseguem se lembrar de todas as intenções no futuro, porque os controladores de tráfego aéreo, eles têm na cabeça deles, é claro que eles têm escrito também, mas eles têm na cabeça deles o planejamento e o sequenciamento do que vai acontecer, né, naquele dia ou naquelas horas, né? Então, aqui eles têm algumas estratégias nas quais eles têm que inibir as próprias memórias prospectivas sobre eventos da vida deles, em prol do que são as memórias prospectivas relacionadas ao trabalho, que é bem difícil. Imagina um controlador de tráfego aéreo está lá no meio do trabalho dele, e aí ele lembra, tenho que marcar o médico.
E aí ele sai de frente da tela, porque que ele tem que marcar o médico. Não vai funcionar, né? Então, aqui é um estudo que eles tentaram fazer um treinamento para que eles tivessem essa inibição. É bem interessante. Dúvidas, pessoal? Coisas que vocês ficaram em dúvida, que vocês acharam interessante, que vocês gostariam de saber mais? Super ultra tranquilo? Eu achei bem interessante a matéria, porque ela é bem do dia a dia, né? A gente fica pensando nos nossos próprios problemas. Por exemplo, a minha pergunta, na realidade, é relacionada, porque eu não lembro nada da minha infância. Nada, até o ensino médio, quase eu não lembro nada. Eu não tenho nenhuma lembrança. No aniversário de 4, 5, 6, 7, 8, não tenho nem ideia se teve. Então, e se as pessoas te contam? Não. Não? E tu, Não. depois disso, tu usou muito da tua memória, Leonardo? Hoje em dia eu uso muito, eu lembro de 459 clientes que tem no escritório em cada andamento de prazo. Provavelmente o que tu fez foi tu deu uma sobrecarga tão grande na tua vida adulta que tu teve que abrir espaço na tua memória. Porque aí, tu às vezes me contam certos fatos, assim, a gente foi numa festa tal, que foi muito legal, marcante, por coisa tal, e eu acabo não me lembrando. Eu me esqueço de pessoas também. E tu te lembra de se tu te achava que tu era uma criança que não lembrava já, ou tu te lembra de quando tu ser criança tu lembrar de bastante coisa? Não, eu realmente não lembro da infância. A infância em si eu não lembro. Não, mas tu lembra se tu lembrava? Não lembro da infância, nada. Nem eu pequeno. Interessante. Só por fotos, também. né? Eu sei como é que eu era porque eu tenho fotos. Sim. Mas as fotos me remontam a alguma coisa, assim. Eu tenho memórias de fotos, assim. Eu faço elas pelas fotos, mas não... Bem, é interessante, Leonardo. Não é comum a gente não lembrar de nada. Aqui na vida adulta eu tenho bastante memória. Sim, tu deve ter dado uma super carga. O cliente me liga e me pergunta, como é que tá meu processo? Eu sei exatamente o que está acontecendo, o que foi feito. É muito comum que a gente mude, né? Por exemplo, eu era uma pessoa muito boa para lembrar coisas inúteis, tá? É bem essa palavra. Eu era muito boa para lembrar coisas inúteis, tipo placas de carro, telefones, coisas assim completamente inúteis. A partir do momento em que na vida adulta começou a se ter que gerenciar muitas coisas extremamente úteis, agora eu sou péssima para coisas inúteis. Péssima num nível assim que eu só sei os telefones que eu aprendi naquela época que eu era boa, que é tipo o meu e da minha mãe, que é o mesmo número desde sempre. Agora, não sei, eu não faço a mínima ideia. Eu dei um celular para minha filha, botei o mesmo número que o meu, só troquei um dígito, porque senão não ia nem saber o dela. Porque números isso eu realmente... ainda consigo memorizar. Números eu consigo memorizar. Eu lembro o CPF dos 2 sócios, a conta do escritório, CNPJ do escritório, meu CPF, meu RG, e aí tu vai. Deu uma super carga na conta tua da minha memória. mãe, a minha conta. Números eu consigo, números é um pouco mais fácil para mim. Mas a gente, às vezes, a gente acha que a gente tem problemas de memória, mas o que a gente tem é uma sobrecarga, né, da nossa memória. A gente não tem problemas de esquecimento, a gente tem um problema de querer que a nossa capacidade de memória seja acima do que ela realmente é, né? Diga, Sandra. Adriane, onde é que entra aquela situação que a gente acaba vendo, assim, de quando a gente começa a ficar mais velho, a gente começa a lembrar de coisas mais do passado, por exemplo, se a gente vai falar com a mãe, com a avó da gente, elas lembram lá. Entra na questão da emoção, tá? Bom, primeiro que as memórias autobiográficas, elas se mantêm preservadas de forma vívida por mais tempo do que as memórias declarativas. E depois, todas as memórias que tiverem uma emoção associada, elas se mantêm ativas, né, no sentido de vívidas, por mais tempo do que coisas que não têm uma emoção associada. Então, os fatos autobiográficos com lembranças emocionais, eles são os últimos a serem esquecidos, né? Por isso, e esse também é um diagnóstico diferencial de Alzheimer, porque no Alzheimer não, existe um padrão atípico de esquecimento, de forma que a pessoa pode esquecer quem são seus filhos, mas lembrar da lista de supermercado, né? Então, existe um padrão atípico por causa da forma como o Alzheimer vai se estabelecendo no cérebro. Mas no esquecimento típico, a gente vai ver lá na aula de esquecimento, tu imagina que é como se fosse uma fotografia que fosse sendo apagada. Se essa fotografia tiver um monte de emoção e tiver acontecido contigo, é como se a tinta dela fosse mais forte.
Então, ela vai demorar mais tempo para ser apagada, né? Enquanto que se ela não tiver acontecido contigo, ou se ela não tiver nenhuma emoção associada, a tinta dela é muito frágil e ela vai ser apagada com mais facilidade. Então, é por aí. Diga, Marília. Eu só fiquei com uma dúvida e no decorrer assim, da explicação, se a memória prospectiva e a memória retrospectiva fazem parte tipo, de um novo sistema, de uma nova teoria. Tá. Elas não configuram um sistema, mas elas não estão dentro dos sistemas múltiplos, tá? Elas são, lembra quando a gente viu as divisões de atenção, que tem a atenção dividida, tem a atenção sustentada. Então, a memória prospectiva e a retrospectiva, elas entram nessas classificações de que tipos de memória a gente tem. Então, a gente tem ali as memórias conforme o tempo, a gente tem as memórias conforme o conteúdo, e a gente tem essas memórias que são um pouco conforme o tempo, mas não é conforme aquele tempo que elas ficam armazenadas, né? Conforme o tempo em que aquelas situações vão acontecer. Mas elas não têm um sistema explicativo como as outras, por isso que elas estão só assim como retrospectiva e prospectiva. Tá. E daí da retrospectiva, tu vai falar mais na próxima aula? Eu vou falar da retrospectiva quando a gente falar de esquecimento bastante, porque tá. daí a gente vai falar como é que a gente esquece, as teorias do esquecimento, né? Tem diferentes teorias de por que a gente esquece, daí eu vou falar mais. Tá. E uma dúvida também que eu fiquei é se a gente tem, tipo, caixinhas para cada tipo de memória, assim. Por exemplo, isso que o Leonardo estava falando, essa memória... Não sei se é exatamente isso, mas, por exemplo, a memória prospectiva tem, sei lá, 50% do total da nossa memória. Tá. Não temos. Nós não temos uma divisão igualitária, nem não igualitária do nosso cérebro. Mas nós temos áreas do nosso cérebro que processam, por exemplo, informações visuais, né? Então, ou áreas que processam informações mais motoras. Então, as nossas memórias, elas se conectam a essas áreas às quais aquela memória é mais afiliada, né? Então, se eu tenho uma lembrança, por exemplo, autobiográfica de algo que eu vivi, quando eu estou lembrando daquilo, ativa no meu cérebro, por exemplo, a minha área da emoção, ativa também o meu córtex visual, né? Porque eu estou formando imagens à medida que eu estou vendo aquilo. Então, a gente não tem uma divisão assim proporcional, né? Mas a gente tem essa afiliação. Então, lembranças que são mais visuais, elas ativam áreas mais visuais do meu cérebro, lembranças que são mais motoras, ativam áreas mais motoras, né? E assim vai. Mas não temos uma divisão... seria bom se a gente tivesse, né? A gente podia fazer uma reservinha, né? Já quero abrir mais espaço aqui, mas não temos. Sim. E só uma curiosidade, tu já viu aquele documentário da Netflix explicando a mente? Qual deles? Eu vi do bebê. Tem vários episódios, né? Eu vi um que é a mente maravilhosa, não sei se é esse, não sei se é... Não, o nome é Explicando a Mente. Daí não tem vi. várias tipo, tem o episódio Memória. Não vi, interessante. Daí eu queria te perguntar, assim, porque eu vi ano passado, eu acho, sem todo esse conhecimento teórico, enfim. Sim. E aí agora eu queria ver de novo, porque... deve valer a pena, porque geralmente eles fazem muito bons documentários, assim, em termos de embasamento teórico. Provavelmente tu vai entender tudo agora, né? E tem uma parte que fala de pessoas especiais no sentido... Supermemória. Que fala, tipo, como eles fazem uns esquemas mentais para decorar, tipo, eu já vi algumas coisas. Sim, então a questão de podemos ou não ficar melhor, né, em relação à nossa memória, a memória é uma habilidade, né, assim como todos os nossos processos cognitivos, aquilo que a gente falou, a gente nasce com um certo potencial, né? E a gente pode maximizar esse potencial ou completamente abafar nosso potencial, dependendo de como o ambiente vai estar nos guiando. Então, eu tenho um potencial que ele é um pouco abaixo da média, né? Mas aí eu fui super estimulado, eu fiz bastante treinamento, digamos assim, no meu dia a dia, né? Eu posso ficar na média, mais ou menos, né? E se eu tenho um super talento, provavelmente eu preciso de pouco estímulo ambiental e eu já vou, né? Por exemplo, o porteiro do meu consultório,
ele tem uma habilidade de memória que é uma coisa impressionante, assim, ó. Eu digo para ele assim, Cris, às 10 horas de quinta vai vir o paciente A. Aí o paciente A chega lá em cima e diz assim, tu avisou o teu porteiro que eu vinha hoje? Eu avisei a semana passada, por exemplo. Nossa, como é que ele sabe? As pessoas comentam que ele sabe o nome, que ele sabe o carro, que ele sabe tudo, assim. E não é numa intenção fofoqueira, sabe? Não é numa intenção de fiscalizar as coisas. Ele é uma super habilidade. E a minha sala é onde era, a sala era dos meus pais, então há muitos anos ele é porteiro ali. E aí eu me lembro de eu ser criança e o meu pai falar que ele estava incentivando o Cris a fazer algum outro curso, porque acho que com essa habilidade dele, ele tinha muito potencial, né? Até para ser chefe de segurança, por exemplo, porque ele é muito bom. Mas ele nunca quis, mas ele tem essa mega habilidade, né? Algo bastante natural, que ele não precisou provavelmente de muito estímulo ambiental, porque acho que ele não fez um nível educacional tão intenso que exigisse tanto assim, mas é um baita potencial dele, né? E tem algumas estratégias que, caso ele quisesse, por exemplo, ser mega, aí ele poderia treinar essas estratégias, né? E quando eu pergunto para ele, ele diz que tipo, ele não sabe o que ele faz, ele só lembra, né? Então ele não usa de nenhum recurso específico. Ele não anota nada, prof? Nada, não anota nada. É impressionante. Não só ele não anota, como ele lembra depois de coisas que eu falei para ele que eu não lembro que eu falei, né? Então, esses dias ele disse, Dona Adriana, a senhora me disse que ia passar aqui a mãe da fulana, e ela, sabe que ela não passou? Eu falei isso em agosto do ano passado, né? E aí ele me disse, nossa, nem me lembrava. Então, não anota, é uma habilidade mesmo, um potencial, ele está no trabalho certo, né? Ele é ótimo na tarefa dele e as pessoas amam ele, porque elas sentem que que elas são bem especiais, porque elas vão uma vez e ele já sabe quem elas são, né? Natália. Prof, eu coloquei essa pergunta no chat na hora que tu estava falando. Crianças muito pequenas, de que idade processam através... bem importante. Então, Natália, antes da gente ter linguagem, toda a nossa memória é sensorial. Isso é bem importante, por isso que os bebês, eles, entre aspas, esquecem rápido, né? Porque toda a memória, ela é sensorial. E, sendo uma memória sensorial, ela fica armazenada com aquela sensação dela. Ela não fica armazenada como uma palavra, né? Como a gente fica. À medida em que a gente vai crescendo, e quando eu falo linguagem, não significa que a gente precisa saber falar, tá? Mas a compreensão da linguagem, ela já inicia a partir de 6 meses de idade, a gente já começa a ter alguma compreensão. E aí a gente começa a ter memórias de curto prazo, né? Tem várias teorias que dizem que essas memórias sensoriais infantis, elas podem, eu vou explicar isso para vocês depois, elas podem, como se fosse atravessar o caminho e pular a parte da codificação e ir direto para a memória de longo prazo, como uma memória sensorial, sem terem sido codificadas como palavra. Talvez vocês já tenham tido a sensação de que vocês lembram de um cheiro, ou de que vocês lembram de uma sensação física, né? Que quase como se vocês não conseguissem nomear aquilo, é só uma sensação ou um cheiro. E isso acontece às vezes quando a gente tem essas lembranças infantis, que elas são passadas para nossa memória de longa duração, sem terem sido representadas na forma palavra. Então, alguns teóricos dizem que isso pode acontecer, mas no contexto típico de desenvolvimento é muito maluco, mas existe um processo que se chama pruning. O pruning, a gente vai crescendo, bebê, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Mais ou menos com 5 anos, a nossa memória está cheia. As crianças de 5 anos lembram de um monte de coisa. Lembram da viagem que elas fizeram, lembram do nome da prof que elas tinham, etc. Daí elas precisam abrir espaço. Elas precisam abrir espaço porque elas vão entrar numa outra etapa cognitiva. E aí é como se eu pegasse a minha árvore de memórias e eu podasse ela. Eu fosse tirando tudo que não vai ser necessário, que se chama pruning esse processo. Então, em torno dos 5, 6 anos de idade, a gente tem um processo que é esquecimento de coisas que a gente lembrava na segunda infância.
E aí a gente esquece um monte de coisa. O pruning do Leonardo deve ter sido super efetivo, né? Fechou toda, depenou a árvore, cortou na raiz e abriu espaço para ele ter uma baita memória depois na vida adulta, né? Então o pruning é essa poda das lembranças infantis desnecessárias, que abre espaço para processos cognitivos mais superiores. Nesse momento, a gente acaba esquecendo quase tudo que a gente viveu antes dos 5 anos, e a gente mantém... Mas como que a criança sabe o que esquecer e o que lembrar? Como ela não sabe como eles fazem né? isso? Aí vão ficar o quê? Vão ficar as lembranças com emoção mais forte, ou que forem úteis naquele momento para alguma coisa que elas estão vivendo. Né? Então, ela não é consciente, né? Pensa assim, ó, a tua árvore está lá, né? A árvore da criança está lá com todas as lembranças. Aí é como se aquelas bolinhas que ficaram menos acesas durante aquele tempo, que foram menos utilizadas, elas fossem descartadas. Porque elas não, significa que elas não eram tão úteis, então a criança acaba esquecendo coisas irrelevantes. E é engraçado, porque algumas crianças eram ótimas, tipo, lembravam de várias coisas, e daí quando elas vão meio que para o primeiro ano, assim, aí elas começam a perder aquelas lembranças lá, e lembram só dos 5, 6 em diante, né? Então, a E maior são parte as de coisas nós... que a gente esquece real, assim, tipo, eu não consigo lembrar de coisas antes da pré-escola. Não tá na memória de longa duração, esqueceu. E aí, o que a gente lembra? A gente lembra de uma ou outra coisa que tenha tido uma emoção mais forte, né? Algo que ficou mais arraigado porque era mais emocionante. E, às vezes, nesse processo, pode ter ficado alguma memória sensorial, que é essa memória antes dos 3 anos, né? Algo que a gente não representou no formato palavra, mas que ficou colado lá como sensação, porque foi muito intenso quando a gente viveu, né? Então, nesse processo de pruning pode ter sobrado um pedacinho dessa memória sensorial aí, anterior aos 3 anos, e aí essa fica para sempre num formato sensorial. E aí vão ficar algumas coisas ali dos 3, dos 4, dos 5, que já tem uma representação palavra, e vai ficar aquilo que era de intensidade emocional mais forte, e depois é o que a gente for formando a partir de em diante, né? Então é a partir dos 6 que a gente lembra mesmo, digamos assim, né? Que a gente consegue ter uma lembrança meio temporal, o que veio antes e depois. Essas antes dos 6, a gente tem muito assim, ó, era um dia, era um aniversário, mas eu não consigo situar aquilo assim, era janeiro, fevereiro, março, era... Parece um sonho. Isso, ela fica desconectadinha, assim. Depois do 6 é que a gente consegue botar numa linha do tempo, começa a organizar melhor, né? Mas então tem como lembrar, o meu marido lembra de várias coisas de quando ele era pequenininho. E ele conta com os detalhes e a mãe dele confirma. E eu achava que era mentira, que era a mãe dele que tinha implantado as memórias na cabeça dele. Não, é que nem era a Laura que falou, né, da fotografia. Uma parte provavelmente é verdade, no entanto, cada vez que ele reconta e ela confirma, aquilo vai recodificando, porque o que a gente lembra muito bem de quando a gente era pequenininho não é tão claramente descrito, tá? É uma coisa assim, tipo, eu tava lá, né, como a Laura falou, eu não sei se era um sonho, se era verdade, tipo, eu, por exemplo, a lembrança mais antiga que eu tenho é da minha bisavó sentada numa cadeirinha da casa da minha avó com um vestido azul de florzinha, mas o rosto dela é meio embaçado, eu não sei dizer exatamente se era verão ou inverno, eu não sei dizer se era dia ou noite, é uma lembrança, assim, fugaz, digamos assim, né? Entendi. Então, isso é uma lembrança provavelmente mais verdadeira. As outras, que são muito detalhadas, são uma parte verdadeira e uma parte construída da gente recontar e recontarem para nós. Né? Obrigada. Diga, Rita. Não, são duas coisas, assim. Crianças, por exemplo, que sofrem maus tratos ou que apanham e tal, elas ficam com essa memória mais pela emoção, né? De ter... Isso, então, assim, a criança, o bebê, ele pode ficar com a lembrança sensorial, e é bem forte a lembrança sensorial. Então, a sensação, por exemplo, de desconforto se alguém chega perto subitamente, né? São lembranças sensoriais associadas a vivências traumáticas.
situações de abuso sexual na primeira infância, então antes dos 3 anos, pode ficar com essa sensação também, né? Se alguém chegar muito perto, sensação de sufocamento, né? Várias sensações assim que são descritas. E ela fica com essa lembrança emocional forte, né? Então é aquela coisa que eu não sei exatamente porquê, mas quando alguém começa a falar alto, eu começo a ter taquicardia, né? Eu começo a ter uma resposta fisiológica associada à emoção que se gruda, né, naquela lembrança sensorial. Sim. E outra coisa, os meus filhos, eles têm 5 anos, vão fazer 6. E eles estavam na escolinha e tudo, e agora há 1 ano e pouco já sem, eles estão esquecendo do nome dos colegas. Eles não lembram, assim. Às vezes a gente comenta alguma coisa e eles, mas quem era essa pessoa? Ou então estão esquecendo de coisas. Esse tempo até o meu afilhado, a mãe dele estava falando, assim, minha cunhada estava falando para ele, tu lembra do carrinho que dirige sozinho do shopping? Aí ele olhou e falou, mas o que é shopping, sabe? Uma coisa que era comum, mas por estar esse tempo todo sem ter, eles foram esquecendo. Assim. Sim, ainda mais nessa idade que tu está falando, 5 para 6, que é exatamente nesse momento do desenvolvimento cognitivo, em que eles estão fazendo esse processo de pruning, de descarte de informações desnecessárias. Então, completamente desnecessário lembrar o carrinho do shopping, né? Já que eles não vão no shopping mesmo, né? Então, para lembrar, para que eles não esqueçam, só se tu ficasse fazendo um reforço de memória todo o tempo, né? Mostrando a foto dos colegas e tudo, né? Então, por exemplo, eu tenho várias crianças que eu atendo que são pré-escolares e que, como todas, odeiam as aulas online, né? E aí os pais sempre me perguntam assim, faço assistir, não faço assistir? Assim, do ponto de vista pedagógico, tu pode esquecer essas aulas online para pré-escola, porque assim, nada vai ser mais ou menos a mesma coisa, né? No entanto, do ponto de vista da manutenção de alguma vinculação com a instituição escolar, se uma vez por semana a criança pelo menos enxergar a professora e os colegas, vai facilitar com que ela não esqueça essa memória emocional, né, de o que é uma escola, de o que são colegas, de que aquelas pessoas existem, né? Então... até a dos meus filhos, como ela é vinculada à prefeitura, ela é uma... É vinculada, ela não chega a ser municipal, né? E eles não têm, né, esse apoio de aula online. Então, o que eles veem, às vezes, são as fotos que a gente deixa passando na TV, assim, aí eles vão lembrando, a escolinha, não sei o quê, e aí, de vez em quando, quem é esse amigo? Não lembro dele. Eles lembram, eu vejo que eles lembram mais de quem eles, assim, gostavam mais de brincar. Isso, claro. Aqueles que têm uma emoção associada, eles vão lembrar mais e por mais tempo, mas também, conforme outras experiências vão aparecendo na vida, outras emoções vão sendo relacionadas a novos amigos e aqueles vão ficando esquecidos, né? Então, assim, tem um impacto bem importante, assim. Bastante importante, a gente nem sabe, né, o quanto a médio prazo. Também tem algumas crianças que eu atendo, que ela falou esses dias, eu não lembro o que é a escola. É uma criança de 13,5, né, 13,5, então ela tinha 2,5 quando fechou a escola, imagina, não lembra nada, né, para ela a escola vai ser o que ela for depois. Diga. Professora, uma dúvida. Eu tenho bastante lembrança de coisas que eu pensava quando eu era bem pequena, assim, de pensamentos. Isso é sensorial, mas coisas bem bobas, assim, não são coisas relevantes, tipo... Sim. Acho que a lembrança mais antiga que eu tenho é quando eu tinha uns 3 anos, eu fiz uma viagem com os meus pais, e eu lembro que eu fui tirar uma foto e eu pensei, se eu botar a mão na cintura vai ficar bonito. E eu lembro só desse pensamento, eu não sei onde era, por que era... Eu tenho várias lembranças de coisas que eu pensava, assim, isso é sensorial ou não? Não, é autobiográfico. É autobiográfico, não é sensorial. Porque é um pensamento, né? Então, na verdade, tu lembra provavelmente porque a emoção que tu sentiu naquele momento foi super, tipo, intensa, assim, né? Fiquei animada e tal. Então, faz parte das tuas memórias autobiográficas, declarativas autobiográficas. Tudo que a gente lembra de nós mesmos, assim, é autobiográfico. Daí tem algumas que são autobiográficas e declarativas, no sentido de, assim, eu lembro, por exemplo, de estudar, sei lá, física na escola. Daí eu lembro tanto de mim sentada na sala, quanto do que eu pensava sobre a matéria, quanto da matéria em si. Então, elas se juntam, né?
E tem algum motivo porque eu realmente lembro, o que eu mais lembro é o que eu pensava sobre as coisas, assim. Acho que tu devia ser uma Então, criança muito boa de linguagem quando tu era criança. Tu eu era ficava boa, maquinando. falou cedo. Eu lembro de, tipo assim, quando meu irmão nasceu, que eu tinha uns 5 anos, e as pessoas ficavam perguntando se eu ia ter ciúmes e não. E eu lembro que eu ficava pensando assim, mas por que eu vou ter ciúmes? Tipo, Sim, eu lembro exatamente os pensamentos, assim. tu já devia ter uma veia na psicologia, Jaque. É que às vezes a criança que tem um desenvolvimento linguístico com facilidade para a linguagem, ela lembra bastante dos seus pensamentos também, né? Porque é quase como se fosse uma habilidade metacognitiva linguística, assim, da gente saber o que a gente viveu e também saber o que a gente pensava sobre o que a gente viveu. É bom, vai te ajudar bastante se tu for atender criança. Que bom! Tranquilo, pessoal? É um bom assunto, né? Amanhã a gente vai ver a parte de memória de trabalho, tá? Que é um outro nome que a gente dá para memória de curto prazo, mas essa é uma memória tão importante na nossa vida que os pesquisadores estudaram e criaram explicações só para como a nossa memória de curto prazo funciona. Então amanhã a gente vai ver a memória de curto prazo, certo? Boa noite, fiquem bem. Até amanhã. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Obrigada. Boa noite, prof. Tchau. Boa noite.